cena política de volta, debatendo o PMDB aqui em Minas e no país, com o deputado Evair Nogueira. Deputado, o senhor disse no final do bloco, foi uma frase assim muito forte, que se o PMDB sair com o candidato próprio, pode perder a metade dos deputados, tanto estadual quanto federal? Seria por aí? Se o PMDB tiver candidatura própria e o candidato a candidato ao governo de Minas pelo PMDB não buscar alternativas de trazer para uma grande aliança partidos que possam somar, tanto para eleger os deputados estaduais como federais, eu acho que perde, se for sair isoladamente, perderia uma grande bancada, tanto a estadual como a federal. E as outras duas hipóteses, como é que o senhor viria? Quais as duas outras hipóteses? De ficar com o PT e de ficar com os tucanos. Bom, nós tivemos a honra lá de receber o Marcos Pestana, né, que fez uma visita de cortesia ao então presidente em exercício Saraiva Felipe, onde ele, corretamente, eu acho que tivesse no lugar dele também, teria feito o mesmo, né? Porque eu acho que nós somos uma política, política é a arte de dialogar, de conversar, e ele foi lá ver uma possibilidade de contar com o apoio do PMDB, né? E ali se ventilou-se até a possibilidade do PMDB estar participando numa chapa até na indicação do senador com apoio do governo, né? Por isso que o governador Antônio Anastasia até suspendeu a postulação dele de candidato a senador. Deixou uma brecha até junho para o PMDB. Olha, eu sou do PMDB, mas te confesso o seguinte, eu tenho uma simpatia muito grande pelo governador Anastasia, pela sua maneira de administrar, pela sua coerência, pela sua honestidade, pela sua aceitação. Eu visito o interior de Minas todo aí, né, e eu te confesso aí, eu falo isso lá dentro do PMDB, que o Anastasia hoje, se realmente mantida a candidatura dele de Senado, é quase que uma homologação, né, porque é um candidato hoje de muito respeito, é uma pessoa, um político que, diferente do que você vê normalmente na política, é um político que eu tenho um respeito muito grande por ele, estamos em lados até diferentes partidariamente, mas eu acho que, como político, a gente tem a obrigação de reconhecer os méritos daqueles que a gente julgue que realmente mereça. E eu, no meu relacionamento que eu tenho lá com o professor Anastasia, eu vejo que é um homem de uma grande visão, é um político que tem o maior respeito, o maior carinho, não promete aquilo que ele não pode cumprir. Então, eu queria até aproveitar o ensejo para falar isso, embora possamos estar em lado diferente, possamos estar do mesmo lado, né? Tudo pode acontecer na política, eles falam que na política você só não vê boi voar, né? Então, e assim mesmo, às vezes a gente vê. Mas eu não poderia, né, Márcio, deixar de reconhecer, porque eu acho que na política a gente tem que saber reconhecer. Eu acho que ele fez uma grande administração e é um político que merece todo o nosso respeito. Deputado Evair Nogueira, eu pessoalmente gosto dessa heterogeneidade do PMDB. Essa mescla eu acho muito salutar, porque ela carrega consigo um campo de transparência que o eleitor pode acompanhar, que os correligionários, seus correligionários podem acompanhar. Eu gosto muito disso. E esse processo, inclusive, de abertura para a imprensa. Eu achei isso um salto em qualidade que o PMDB deu. Agora, como é que você se sente assim quando um figurão, como um filho do ex-senador Josué, que nunca disputou uma eleição, né? Está virando até uma característica da política de Minas, quem nunca disputou uma eleição, de repente cai no cenário político, como o Josué Gomes aparece e entra para o partido e está aí sujeito a disputar, você que tem 5 mandatos. Como é que você sente isso? Mas só assim, só para complementar, ele está falando do empresário José Gomes da Silva, que é filho do vice-presidente José Alencar, né? Olha, o Josué, eu não tinha relacionamento com o Josué, eu fiquei conhecendo pessoalmente no momento que ele foi assinar a ficha lá em Brasília. E eu fiquei muito surpreso, assim, com a facilidade de expressão, com a simplicidade do Josué. E vejo que esse momento, Márcio, que nós estamos vivendo, é o momento das mudanças, né? E eu acho que a gente está buscando gente nova, renovando a política. E eu vejo no Josué um desprendimento total. Quando ele foi assinar a sua ficha de filiação lá no PMDB, ele disse o seguinte: vim para o PMDB para ser candidato a tudo e para não ser candidato a nada, né, para colaborar. Eu acho que
eu vejo hoje que o Josué é uma alternativa de nome que o PMDB tem. Pode ser um candidato a governador pelo PMDB, ele pode ser um candidato a vice do próprio Pimentel ou numa composição, caso mas pelo menos ele vai mudar para Minas para disputar algum cargo aqui, porque hoje ele mora em São Paulo, as empresas do pai dele foram todas para São Paulo, ele vai mudar para Minas, será? Olha, Márcio, eu não posso te afirmar que ele vai mudar para Minas, né? Ele fez visitas aqui no PMDB, foi convidado, é um empresário bem sucedido. Foi convidado, inclusive, pelo Lula para ingressar no PMDB, né? Essa aliança PT-PMDB, né? Ele teve, todo mundo fala que o Lula é o padrinho do Josué Andrade, mas eu posso te dizer o seguinte, eu acredito que uma pessoa nova está vindo para cá e entrando na política, eu acho que ele vem abraçar Minas Gerais aí, que é um dever ou obrigação de qualquer cidadão que postule uma candidatura, que queira ocupar um cargo público, mas eu acho que o Josué é um político que nós vamos ver aí no cenário muito em breve aí, e mesmo nessa disputa agora, o nome dele é lembrado para tudo. Ele pode ser o candidato a governo pelo PMDB de Minas. Quando o senhor fala dessa possibilidade de Josué ser o candidato, né, o nome do PMDB, seja para Senado ou para governador, o senhor está reconhecendo que o PMDB, apesar de ter tantas lideranças, né, já históricas há tantos anos aí, não tem hoje uma expressão de carisma, uma expressão com capacidade para conquistar o eleitorado? Não. Eu acho que até tem, né? Tanto é que o PMDB está falando em candidatura própria, o PMDB está sendo convidado... Mas o senhor mesmo está dizendo que a candidatura própria não tem força. Não, está sendo convidado para ser... Talvez o momento que pode ter perdido o time num determinado momento, né? De estar trabalhando. Esse negócio de deixar para fazer a política na última hora, você deixa de ter uma representatividade. Eu considero o Clésio Andrade um bom candidato, um bom político, né? E aí, as pesquisas que vão apontar se nós temos ou não chance. E é bom lembrar também que na última eleição, o professor Anastasia estava com um percentual muito pequeno quando nós estávamos na véspera da convenção. Muitos não acreditavam que ele poderia vencer as eleições. E por outro lado, o nosso candidato Hélio Costa tinha um percentual bem elevado, mas não ganhou as eleições. Então, a pesquisa é um balizador, né? E eu acho que nós vamos ter 90 dias aí para discutir. As 3 hipóteses estão sendo colocadas na mesa e o PMDB, eu acho que depois de ouvir toda a sua base, ouvir os delegados de um modo geral, eu acho que irá tomar uma decisão de consenso. Deputado, o senador... O PMDB é o maior partido do país, né, em número de prefeitos, vereadores, né, e diretórios. Mas nacionalmente também não tem uma liderança expressiva hoje, né? Que, nacionalmente também há uma polarização entre PSDB e PT, né, com Eduardo Campos do PSB entrando aí como uma terceira via nessa campanha presidencial desse ano. O que acontece com esse partido, que é tão grande, mas não consegue assumir uma liderança no país? Eu acho até que liderança nós tivemos e temos, né? Eu acho que o fato de não disputar a eleição, cada vez você vai enfraquecendo o partido, né? Por isso que a gente sempre prima pela condição de ter uma eleição de candidatura própria, mas isso tem que ser preparado, buscar as alternativas, convidar para o partido algumas lideranças, como nós convidamos o Josué, né, que eu acho que é uma liderança que em pouco tempo ele vai ter uma expressão muito grande, e há necessidade de uma renovação. Os partidos vão ficando velhos, o PMDB, né, como um todo, né, e com essa migração para outros partidos, porque hoje pessoas que estão ocupando um partido, ela está olhando lá na frente a facilidade dela ser eleita, então ela sai daquele partido, pula para outro, por quê? Nós não cuidamos de uma reforma política. Se tiver uma reforma política onde a obrigatoriedade de cada partido tem um mínimo de votos, né, para garantir a legenda, e se nós diminuirmos essa quantidade de partidos para 4, 5 partidos, como é nos grandes países, eu tenho certeza que nós vamos ter uma política e vamos ter grandes lideranças. Agora, do jeito que está aí, cada partido pode lançar uma liderança e cada um quer ser candidato a candidato, migra para um partido menor, coloca uma candidatura e depois acaba usando isso aí como uma sigla de aluguel. Então, só complementando o que a Leida disse, ela disse sobre essa questão do PMDB, o poder, é porque o PMDB, na verdade, há 22 anos, desde o governo Collor, Fernando Collor de Mello, ele é coadjuvante do poder, está no poder, mas não disputa diretamente o poder, né? Porque essa alternância de poder, ela ocorre, né? O PMDB dominou por muitos, muitos anos, o próprio PSDB é oriundo do PMDB, né?
E aí vem os momentos que o PMDB acabou perdendo a oportunidade, buscou-se alternativa de alianças com o próprio PT, mas não deixa também de ser uma participação interessante quando você tem um vice-presidente que o PMDB está compondo lá. O ideal era ser presidente da República, o partido cresceria mais. Mas, no entanto, embora muitos falem que o PMDB perdeu, mas o maior número de prefeitos é do PMDB, o maior número de deputados é do PMDB. Talvez um partido que não tenha chegado à presidência nos últimos anos, mas está presente lá como vice, que eu acho que é uma representatividade, não é que nós gostaríamos, mas pelo menos atende em princípio. Vai, Nogueira, comenta-se nos bastidores da política mineira que desde o primeiro mandato de Aécio Neves, o PMDB foi convidado para participar do primeiro escalão do governo. É verdade isso? Não. Sempre teve um aceno do governo, do Palácio, no sentido de incorporar o PMDB? O famoso canto da sereia, né? É. Não, lá no primeiro governo do Aécio, sim, nós tivemos um convite para participar. No governo do professor Anastasia, não. Não tivemos nenhum convite deles, né? Até o professor Anastasia até chegou a dizer, eu que tenho o maior respeito por ele, mas que o lugar do PMDB é na oposição e que deveria ficar no lugar que ele estava, né? Então, isso foi dito pelo Anastasia, não tivemos nenhum convite do professor Anastasia, não, embora tenhamos o melhor relacionamento, convivência, e é o PMDB, mesmo sendo de oposição, que está lá na Assembleia, dando coro, votando os projetos lá, às vezes contrariando, discutindo, debatendo e aperfeiçoando os projetos, mas tem ajudado muito o governo. O próprio Antônio Júlio, quando assumiu, né, deu uma condição da lei delegada para o governador Aécio Neves por 2 vezes para modificar, para transformar o governo, né, coisa que eu particularmente até votei a favor, mas sou contra essa questão da lei delegada, porque o Poder Legislativo já não tem muitos poderes. Quando você dá uma lei delegada, é a mesma coisa que você dar um cheque em branco. Tá certo. Cena política, volta já, debatendo o PMDB com o vice-presidente estadual, deputado Evair Nogueira. Daqui a pouco.